trazer um mic aqui para os pastores Isaías. Aleluia, aleluia. Mesmo sentado, estende sua mão para cá. Vamos abençoar a vida do pastor Isaías. Vamos receber através dele. Pastor Isaías, pastor da nossa igreja lá em Campinas. Aleluia. Estende sua mão para cá. Pai, nós abrimos o coração para receber vida através do pastor Isaías. Usa-o de maneira sobrenatural, com uma palavra edificante. Recebemos do Senhor, liberamos também bênção sobre a vida dele, graça abundante e fluir do seu amor, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão felizes nessa noite? Diga amém. Quantos estão felizes de verdade? Diga glória a Deus. Sabe, aquele que está feliz, né, tem uma canção muito antiga que diz assim: aquele que está feliz, bata a palma. Aquele que está feliz, cante aleluia. Aleluia. Sabe, aquele que está feliz, ele demonstra com um sorriso, não é verdade? E a palavra de Deus diz que o sorriso, ele aformoseia o nosso rosto. Então, se você está feliz, dá um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele que bom estar aqui com você. Que alegria estar aqui com você nessa conferência. Aleluia. Se quem está ao seu lado é o seu cônjuge, diga para ele: como eu sou feliz em ter você. Amém. Aleluia. Queridos, eu quero louvar o Senhor, né? Se puder me dar um pouco mais de retorno aqui, eu não estou conseguindo me ouvir. Conseguir me dar um pouco de retorno aqui, eu agradeço. Aleluia. Melhorando. Aí, no outro aqui também, se conseguir me dar. Aí, ótimo. Obrigado. Glória a Deus. Eu quero agradecer, né, ao pastor Marcelo, ao pastor também Tiago, ao nosso querido também supervisor, pastor César, a oportunidade de estarmos aqui juntos. Sabe, Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele une pessoas com um propósito. Eu creio, Deus, os seus arranjos celestiais, Ele une pessoas às vezes de lugares, de regiões, que jamais imaginariam se conhecer ou se unir com um propósito. E eu creio que o propósito de Deus é edificar um povo, uma igreja de vencedores. Quantos creem nisso? Fala para o seu irmão que está do seu lado: Deus deseja que você viva uma vida como vencedor. Sabe, eu tenho aprendido que o vencedor não é aquele que chega primeiro. O vencedor é aquele que cumpre o propósito de Deus para a vida dele. Sabe, eu gostaria que você se assentasse, se aquietasse, né? Eu não quero me delongar, eu creio que, né, nós já temos aí um bom tempo. Hoje foi um dia de muito calor, né? Eu, só contando um pouco da minha história, né? Eu sou goiano. Tem algum goiano aqui? Além da minha esposa? Olha só, né? Então você vai perceber pelo sotaque, um goianês aí, né? Eu sou um goiano comedor de piqui. Alguém come piqui? Conhece o que é piqui? Né? Comedor de pamonha. Quem gosta de pamonha? Oh, de Deus. E eu saí de Goiânia em 2013, né? E durante 6 anos nós servimos ao Senhor ali em Uberlândia. Depois ficamos 2 anos na cidade de Franca, né? Quantos aqui já compraram algum sapato lá de Franca? Alguém já comprou? Provavelmente o que você está calçando veio de Franca. E estamos, né? Recebemos esse desafio de estarmos em Campinas.
a partir do ano passado, do ano de 2022, e tem sido um grande privilégio ver aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. E o Senhor, Ele tem nos levado, e o desejo dEle é que você entenda esse propósito, né? Nós como igreja temos essa visão, nós somos uma igreja de vencedores. E eu sempre digo que o vencedor é aquele que cumpre o propósito. Sabe, o pastor Tiago estava falando algo muito importante. Deus, Ele removeu você de um império. E Deus tem conduzido você, e você nasceu em um reino. Você precisa entender o mundo, o Egito. Né? Quando você lê o Velho Testamento, você vê o Egito. O Egito, ele simboliza o mundo. O faraó simboliza o diabo. E você percebe claramente que Deus, Ele removeu você de um império. E é muito importante que você entenda, o império fala de dominação. Aquele que vive no império, ele vive como escravo. E Deus, Ele tirou você do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Nós temos aprendido isso com o pastor Wilson ao longo desse ano. Nós somos uma família, temos uma missão. Fomos chamados por Deus para conquistar. Mas eu percebo que muitas pessoas, elas saem do Egito, mas elas não acessam Canaã. Você pode perceber na palavra de Deus que eles deveriam ficar no deserto apenas 1 ano e 9 meses. Os historiadores, eu tive a oportunidade de ir em Israel. Eu lembro que certa vez nós fizemos esse percurso, saindo do Egito e indo para Israel. É interessante você observar que eles ficaram, mais de 90% ficaram no deserto. Não acessaram Canaã. Assim também, muitos cristãos, eles saem do império das trevas, são transportados pelo Senhor para o reino do Filho do seu amor, mas não desfrutam de uma vida abundante. Sabe o que é Canaã? Sabe o que é uma terra que mana leite e mel? É uma região de desfrute. Não fala de uma região, fala de uma experiência de vida. O desejo do Senhor é que você viva uma vida abundante. Então, aquele que experimenta de Canaã, sabe, ele é alguém que de fato desfruta de um casamento vencedor. Ele é alguém que desfruta de uma vida financeira abundante. Ele é alguém que tem êxito naquilo que faz. Ele é alguém conhecido como alguém de sucesso. Eu não sei se você sabe, mas as literaturas mais vendidas no mundo são literaturas de pessoas que contam uma história de sucesso. Steve Jobs, criador aí, né, do iPhone, ele foi conhecido como uma pessoa de sucesso. Nós desejamos, e isso desperta o nosso interesse, quando nós temos sucesso. É muito importante, então, que você tenha êxito, você tenha sucesso em tudo que você faz. Porque quando você tem êxito e você tem sucesso, sabe o que acontece com você? Você se torna um referencial. Você se torna alguém que outros desejam modelar. Você se torna alguém que outros possam ver e eles desejam também alcançar aquilo que você alcançou. E sabe de uma coisa? Deus, na sua palavra, levantou homens e mulheres que são referenciais. Sabe, é muito importante que você tenha referenciais, porque o referencial, ele vai motivar você, ele vai conduzir você a avançar, a crescer. Ele vai conduzir você, sabe, a romper barreiras. Mas eu quero te falar também, Deus quer fazer de você um referencial. Um referencial na sua escola, um referencial na sua faculdade, um referencial na sua família, um referencial no seu trabalho. Sabe, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja um referencial de alguém que tem êxito. De alguém que quando fala ou faz algo, aquilo que ele fala acontece.
aquilo que ele se propõe fazer, ele tem êxito no que faz. Essa é a vontade de Deus. Hoje nós somos como pequenos Cristos. Antes de Cristo vir, ele era apenas o unigênito, mas ele se tornou o primogênito. Eu e você somos também como pequenos Cristos aqui na terra. E sabe qual que é a vontade dele? É que você possa ter êxito naquilo que você faz, para que você seja um referencial de homem de Deus, de mulher de Deus, que vai marcar a sua geração, vai impactar a sua geração. Nós precisamos disso, irmãos. Nós vivemos um tempo onde estão sendo questionados valores, onde estão sendo questionados princípios, onde estão sendo questionadas ideologias. Nesse tempo, eu quero te falar, Deus te levantou, Deus quer te usar, mas você precisa sair da inércia, você precisa sair da zona de conforto, você precisa ter o seu coração conectado com os céus e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu quero ser um instrumento poderoso nas tuas mãos para marcar uma geração. Às vezes você se olha e fala: quem sou eu? Que talento que eu tenho? O que eu posso fazer? O pastor Tiago falou algo, eu quero reforçar para você: pare de olhar para você. Fala para o irmão que está do seu lado: pare de olhar para você. Fala para ele: olha para o céu. Pare de olhar para você. Pare de olhar para aquilo que você tem, ou que você deixa de ter, ou que você possui nas mãos. Olha para os céus, porque o autor, aquele que te restaurou, ele diz: você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço. Eu habito dentro de você, você carrega a arca da aliança, você carrega a presença de Deus, você tem uma identidade, você é vencedor. Sabe, hoje eu quero terminar essa conferência falando para você de uma lei chamada lei da atração. Pastor, como assim? Quantos aqui já leram um livro? Deixa eu ler o nome dele aqui direitinho para mim não errar. Michael Luzier. Existe um livro secular que fala a lei da atração. E olha o que está na capa do livro. Diz assim: peça, acredite e receba. Mas esse livro não é cristão. Esse livro ele fala o seguinte: olha, se você pensar de uma maneira positiva, aquilo que você pensar, você vai atrair. Ele diz também o seguinte: olha, se você tiver emoções boas, você vai atrair coisas boas. Mas hoje eu quero te falar da lei da atração segundo a palavra de Deus. Sabe o que significa a lei da atração segundo a palavra de Deus? Diga assim comigo: favor de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: sabe o que você precisa para se tornar alguém atraente? Favor de Deus, meu amigo. Quantos jovens nós temos aqui? Quantos jovens desejam casar? Só os jovens que desejam casar, levante a mão. Fala para o jovem que está mais próximo de você: o que você precisa para casar não é ser bonito, é só ter favor. É só você olhar para mim e olhar para minha esposa. Você vai ver que é muito favor. Só o que você precisa é de favor, mais nada. Eu lembro quando eu fui pedir a mão da Marcela em casamento, sabe, eu tinha lá uma bis, era um estudante de uma faculdade de agronomia, e com muito desejo de fazer as coisas para dar certo. E ela topou, você acredita? Ela olhou e falou: acho que eu vou encarar. Mas sabe, irmãos, quando um dia do nosso casamento, Deus profetizou uma palavra. Ele falou que
tudo aquilo que Deus iria fazer seria feito para manifestação da glória dele. E aquele dia, e que a nossa vida seria de glória em glória. Sabe, irmãos, foi liberada uma palavra. Naquele dia eu acessei essa palavra. E o Senhor então, Ele me levou a crescer, a avançar, a conquistar muito além daquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Nós não precisamos usar das emoções, nós não precisamos simplesmente ter pensamentos positivos. O que nós precisamos é do favor de Deus. O que é o favor de Deus? A graça, é Cristo. Uma vez que você entende isso, uma vez que você tem os seus olhos abertos para compreender a pessoa de Cristo, a pessoa de Cristo, ela vai levar você a ser revestido de uma glória. E aonde a glória de Deus chega, eu quero te falar, portas se abrem. Portas se abrem. Às vezes nós pensamos e imaginamos que precisamos ter a faculdade tal. Nós pensamos que precisamos, sabe, ter o recurso tal, as conexões tais. Porque então, nós teremos então proeminência, acesso. Eu quero te falar, querido, o lugar certo, a hora certa, quem coloca você é o Senhor. É Ele que coloca você, é Ele que te coloca, é Ele que te posiciona no lugar. Por isso nós precisamos, dia após dia, meditarmos e orarmos por isso. Senhor, dá-me do teu favor, dá-me o teu favor lá no meu trabalho, dá-me o teu favor na faculdade, aonde o Senhor me colocou, dá-me do teu favor. Porque o favor de Deus, Ele te leva, Ele te conduz a experimentar coisas maiores. Deus, Ele tem coisas maiores para nós. Deus, Ele não quer que você viva apenas no raso, no superficial. Não, Deus, Ele quer te levar a acessar coisas maiores. Mas nós só podemos acessar coisas maiores quando nós temos o favor de Deus sobre nós. Quando você consegue fazer, isso se chama esforço próprio. Quando você consegue realizar algo, então foi fruto de um trabalho que você fez. Mas quando você consegue acessar coisas que outros jamais poderiam imaginar, sabe o que acontece? O favor de Deus então se torna na sua vida um testemunho. Ele fez, Ele realizou. Ele realizou, não fui eu que fiz, não foi a minha capacidade que fez, foi Ele que fez por mim. E aqui eu não estou eximindo de você estudar. Aqui eu não estou eximindo de você trabalhar. Aqui eu não estou eximindo de você fazer aquilo que é a sua parte fazer. É muito interessante, eu quero te dizer algo. Quando você estuda, quando você se qualifica, quando você de fato procura fazer aquilo que está disponível, sabe o que acontece? Deus então pode te colocar em lugares que outros não vão acessar. Eu lembro no governo passado, o presidente ele dizia algo seguinte: olha, eu quero dar mais oportunidade para os cristãos, mas não tem pessoas qualificadas para as funções. Olha que interessante. Ele falava desse jeito. Mas por que não tinha qualificação? Porque às vezes nós não temos o foco, ou não entendemos que podemos sim acessar coisas maiores. Por isso eu oro hoje para que você deixe de olhar apenas para aquilo que é o seu mundo natural, aquilo que está ali ao seu derredor. Você precisa pedir ao Senhor: Senhor, me leva a acessar coisas maiores. Eu quero crescer, eu quero avançar. Eu quero que o teu favor se potencialize na minha vida, de tal maneira que eu possa ter um testemunho do teu favor e me tornar um referencial de homem, de mulher de Deus na minha geração. Sabe, queridos, o testemunho do favor atrai. O testemunho do favor, ele grita sem você falar nada. O testemunho do favor, ele te leva a acessar aquilo que muitos jamais poderiam acessar.
Por isso nós precisamos constantemente meditar sobre isso. Agora, pastor, quando que eu de fato tenho esse favor disponível na minha vida? É quando eu aprendo a remover o véu e eu aprendo a olhar para Cristo Jesus e centralizá-lo em todas as áreas da minha vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: remove o véu, centraliza Cristo. Sabe, queridos, eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo: existia uma certa glória quando Moisés recebeu a lei. Existia uma glória. Jamais o Senhor disse que não existia uma glória a respeito da lei. Mas Ele diz que existe uma glória muito maior no ministério do Espírito. Quando nós entendemos que a glória de Deus é algo que atrai, é algo que produz visibilidade. A glória de Deus, ela vai brilhar. E sabe o que é interessante? Onde a glória de Deus brilha, então você se torna atraente. Nós precisamos então entender, quando que a glória de Deus ela pode brilhar através da minha vida? É quando eu removo o véu. Sabe, hoje eu quero desafiar você: remove toda lei que impede você de acessar a herança do Senhor para a sua vida. Remove tudo aquilo que é da lei. Durante 10 anos nós temos ministrado essa palavra. Aqueles que estão conosco nesses 10 anos, você tem sido ministrado a respeito desse evangelho, o evangelho da graça, de remover a lei, de não produzir mistura. A mistura, ela pode gerar um grande problema na sua vida espiritual. Você precisa de fato remover aquilo que é a lei, e você precisa acessar aquilo que a graça de Deus tem disponível para a sua vida. Mas isso, irmãos, não é fruto simplesmente de você ouvir falar. Isso não é fruto simplesmente de você ler a respeito do assunto. Você precisa orar pedindo ao Senhor que Ele te traga luz. Luz. Que Ele te traga revelação. Sabe, você precisa dizer: Senhor, eu decido, mas abra os meus olhos para que tudo aquilo que é da lei não possa mais ter espaço na minha vida. Não possa ter espaço naquilo que eu faço, a maneira como que eu faço, a maneira como eu posso agir. Porque uma das intenções do inimigo é levar as pessoas, eu digo até os cristãos, a agirem na lei. Por quê? Porque a lei cega o entendimento. A lei, ela produz cegueira. A lei, ela leva você a não enxergar aquilo que Deus quer fazer. Então a intenção do inimigo, o propósito dele, é que você viva debaixo da lei. Mas eu não julgo você. Sabe por que eu não julgo? Porque nós somos conduzidos dia após dia a viver na lei do merecimento. Você fez, comportou bem, realizou aquilo que deveria ser realizado, então você vai receber por isso. Mas segundo aquilo que a palavra de Deus diz, nós recebemos é quando nós não merecemos. Você precisa orar por isso. Você precisa meditar sobre isso. Você precisa dizer: Espírito Santo, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, porque eu quero acessar o teu favor. Eu quero me tornar alguém que é atraente. Eu quero ter o testemunho do teu favor aonde eu for. Oh, irmãos, uma coisa é você fazer, outra coisa é o Espírito de Deus fazer através de você. Moisés perguntou ao Senhor: Senhor, mostra-me a tua glória. Sabe o que o Senhor disse para ele? Eu mostrarei a você a minha bondade. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 33, versículo 18 e 19.
Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. É interessante, depois disso, depois do Senhor, Moisés orou. Você conhece a palavra de Deus? O Senhor falou: Moisés, sobe no monte Sinai. Eu vou entregar para você os meus mandamentos, a minha lei. Moisés subiu. Aconteceu então que enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Quando Moisés viu isso, ele quebrou as tábuas da lei. E o Senhor falou para ele: volta novamente, Moisés. E então ele voltou pela segunda vez. E o Senhor então deu e escreveu a lei moral em tábuas de pedras. Escreveu na pedra. E aconteceu então que o Senhor disse, Moisés disse para o Senhor: mostra-me a tua glória. A glória de Deus é revelar a sua bondade. A bondade de Deus, ela vai me perseguir todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu quero te falar, quer conhecer a glória de Deus? Medita na bondade dEle. Medita quanto você é amado, quanto você é favorecido. Quanto mais você medita na bondade, sabe o que vai acontecer? O Espírito do Senhor vai te levar, vai te conduzir a acessar do seu favor. Fala para o irmão que está do seu lado: há favor disponível para você hoje. Fala para ele: o favor de Deus vai tornar você alguém atraente. Quantos creem nisso? Diga amém. Oh, irmãos, isso nós precisamos. Nunca me esqueço de um testemunho que o pastor Naor deu. Ele viveu, depois de casar, durante uns 3 primeiros anos da vida dele. Um tempo muito difícil, de muita escassez financeira. Ele mandava currículos e currículos para várias empresas. A esposa trabalhava, ele não conseguia trabalho. Você sabe, isso para um homem é algo terrível. Não consigo me ver nessa situação. Eu lembro que ele falou certa vez que ele orando, pedindo ao Senhor para que abrisse uma porta de emprego. Ele distribuiu um currículo, não sei se os irmãos se lembram, alguns anos atrás, a Xerox, ainda tem essa empresa, mas não tem o mesmo domínio comercial como tinha antigamente. E ele contando que no meio de muitos currículos, o Senhor acessou. Aquele que estava contratando pegou o currículo dele e marcou uma entrevista. Aquilo mudou completamente a realidade da vida do pastor Naor. Alguém que não tinha nada, ele começou a ganhar na época mais de 10 salários mínimos. Sabe, você crê que Deus pode fazer isso com você? Só um minutinho. Você crê que Deus pode fazer isso com você? Você crê que Deus pode te levar, Deus pode pensar, Deus pode fazer coisas extraordinárias? Irmãos, agora nós precisamos pedir por isso, nós precisamos orar, falando: Senhor, dá-me luz, dá-me revelação, dá-me clareza. Eu não quero só ouvir falar, eu quero experimentar. Senhor, eu não quero simplesmente ouvir que os outros estão acessando, eu quero acessar. Quando você tem o favor, é como Deus colocando você num lugar permanente de vitória. Você precisa orar por isso. Fala: Senhor, me coloca, me constitui, me posiciona num lugar, sabe, que você, dali, você vai alçar voo. Eu oro para que o Espírito do Senhor hoje coloque dentro de você combustível azul. Sabe, gasolina comum é para colocar em carros. Mas gasolina azul é colocada em aviões. Quem tem combustível azul, sabe o que acontece com ele? Ele avua. Ele avua.
ele deixa de viver no natural. Ele começa a viver no sobrenatural. Muda a dispensação, muda a história, muda a realidade. Quantos querem começar a decolar hoje nesses dias? Fala para o irmão que está do seu lado, o favor de Deus vai te pegar. Fala para o irmão do outro lado, prepara, o favor de Deus vai te pegar. Fala para ele, você vai começar a voar. Você vai começar a voar. Você vai decolar. Irmãos, eu não estou falando isso simplesmente para ter aqui o seu aplauso. Eu estou falando isso está disponível. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Eu preciso acessar. Eu preciso tocar nisso. Eu oro todos os dias e falo, Senhor, eu quero. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, eu não mereço, o Senhor sabe de onde eu saí, mas se o Senhor me colocou aqui, é porque o Senhor tem coisas grandes para fazer comigo. Eu quero, eu vou acessar. Eu não quero ver somente os outros acessarem. Eu quero também ser um testemunho do teu favor. Eu quero ser um referencial para que todos possam olhar para mim. E ao olhar para mim, ele vai ver a glória de Deus. E a glória de Deus vai levá-lo ao reconhecimento de que ele precisa de Cristo Jesus. Esses dias eu estava falando para a secretária de trabalho lá em casa. Não sei do nada. Eu virei para ela e falei, Cíntia, olha aqui para mim. Você precisa de Jesus, Cíntia. Você precisa centralizar Cristo na sua vida. Ela olhou com o olho regalado assim. Tudo bem, tudo bem. O encontro é dia 5. 3-5. Sua inscrição está feita. Acessa, porque senão você pode perder a vaga. Ela ficou meio assim, não sei do nada, porque eu tive uma experiência que o Senhor falou assim, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos ser ousados. Há uma glória de Deus que habita dentro de nós. Sabe, a pastora Ana Paula falou algo aqui que mexeu muito comigo. Ela diz, quem somos nós? Se não for Cristo em nós. Mas tem um versículo que diz, Cristo em nós é a esperança da glória. É a esperança da glória. Cristo em nós, Ele vem habitar dentro de nós. O favor de Deus está dentro de você. E essa glória que está dentro de você precisa se expandir, precisa sair de dentro de você, precisa atingir quem está perto de você. Sabe, queridos, nós podemos ver na palavra de Deus 2 montanhas. Moisés, quando ele desceu da montanha, as pessoas olharam para ele e viram uma certa glória. Mas aquela glória que elas viram produziu condenação. A lei produz condenação. A lei, ela exalta o pior de nós. Eu não preciso vir aqui para falar e lembrar você daquilo que você não faz. Eu não preciso vir aqui e falar para você daquilo que você deixa de fazer. Você já tem um acusador todos os dias, tentando e lembrando você daquilo que você não fez ou deixou de fazer. Eu vim aqui hoje para te dizer, Cristo está dentro de você. Deixa Ele se manifestar, porque quando Ele manifestar, sabe o que vai acontecer com Satã, diabo, acusador? Ele vai embora. Você precisa de deixar a glória de Deus fluir. Você precisa deixar a glória de Deus fluir. Quando a glória de Deus flui, resolve tudo. É interessante, Moisés desceu do monte para que a glória pudesse ser manifesta. Cristo subiu ao monte para revelar a sua glória. Quando ele estava no monte da transfiguração, a glória de Deus veio sobre ele. É interessante que quem estava ali? Moisés e Elias. A lei e os profetas. Pedro rapidamente diz, façamos aqui tendas. Mas dos céus bradou uma voz. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Sabe o que aconteceu quando Cristo desceu desse monte? As pessoas foram atraídas a ele.
multidões, muitos vieram a ele. Sabe por quê? Porque o ministério de Cristo Jesus não é um ministério de condenação. O ministério de Cristo Jesus é aquele que diz: olha, venha do jeito que você está, venha da forma como você está. O meu poder, a minha glória vai invadir você, vai transformar a sua vida, a sua realidade. Irmãos, eu creio, não é apenas uma frase que nós colocamos em um slogan. Nós somos uma igreja de vencedores, chamados por Cristo Jesus para transformar uma geração. Você, aquilo que há dentro de você, precisa se manifestar. Glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui, mas tem coisas maiores. Esse lugar ano que vem vai ficar pequeno para a conferência. Nós vamos ter que fazer um lugar para 1000 pessoas. Sabe por quê? A glória de Deus vai manifestar na sua vida, e você vai atrair a muitos, e o favor de Deus que está dentro de você vai se manifestar, e você vai acessar tudo aquilo que Deus tem para você. Há coisas maiores. Diga para o irmão que está desse lado: há coisas maiores. Acesse coisas maiores. Diga para ele: deixa o Espírito Santo conduzir você a acessar coisas maiores. Quero convidar o meu amigo, pastor César, junto com a sua equipe, para subir aqui. Quero encerrar compartilhando com você a respeito da verdade viva. Existe uma verdade. É como na matemática, a multiplicação é 2 vezes 2 é 4. Isso é uma verdade. Existe também a teoria da geometria. São leis exatas. Isso é uma verdade. A palavra de Deus, ela fala de uma outra verdade. É uma verdade que é viva. As leis da física, as leis da matemática, elas contam a respeito de uma verdade exata. Mas existe uma verdade que é viva. E essa verdade, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Sabe quem que é essa verdade? É a pessoa de Cristo Jesus. Você precisa aprender a desfrutar dele. Você precisa conhecê-lo. Você precisa meditar sobre ele. Você precisa deixar o Espírito Santo revelar Cristo a você. Uma coisa é você saber de Cristo através de outros. Outra coisa é você ter experiências com a pessoa de Cristo. Outra coisa é você acessar verdades espirituais. Você já deve ter percebido, nós como pastores da videira, nós não incentivamos as pessoas a viverem eternamente dependentes de nós. Em muitos lugares, você vai perceber que os pastores, eles têm medo de perder as ovelhas. Sabe por quê? Porque eles acham que as ovelhas precisam dele o tempo todo. Não. Deus nos colocou como líderes para ensinar você a andar com Cristo Jesus. À medida que você anda com Ele, à medida que você o conhece, à medida que você olha para Ele, à medida que você desfruta dele, sabe o que Ele vai fazendo? Ele vai transformando a sua vida, vai te conduzindo a lugares mais altos. O que você precisa hoje então? Você precisa deixar a glória de Deus fluir através de você. Você precisa ser revestido dessa glória. Você precisa que essa glória possa brilhar. Sabe, irmãos, nós vemos homens de Deus. Eu tenho um desejo no meu coração de ver a glória de Deus se manifestando aonde e sobre aquilo que eu estou fazendo. Quando eu olho os avivalistas, você pode perceber, né, o avivamento da Rua Azusa. A glória de Deus, Ele inundou aquele lugar. Pessoas simples, pessoas humildes, mas que foram revestidas da glória de Deus. Existe uma canção que diz, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, ele não deseja outro lugar. Charles Finney,
Homens de Deus que foram levantados na sua geração, desejaram a glória de Deus. Buscaram a glória de Deus. Fala: Senhor, usa-me. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, usa-me. Deus não precisa de pessoas especiais, dotadas de muito talento. Ele só precisa dizer, Ele só precisa de pessoas que ergam suas mãos e dizem: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, que a tua glória flui, que a tua glória possa se manifestar. Sabe, queridos, nós não precisamos de estratégias para encher prédios. Nós não precisamos de estratégias ou dinâmicas para que as pessoas possam ser atraídas. Nós só precisamos da glória de Deus se manifestar. Porque quando a glória de Deus se manifesta, vai ter favor. As pessoas serão atraídas e multidões inteiras serão conduzidas ao conhecimento de Cristo Jesus. Terão as suas vidas mudadas, transformadas. Eu creio, eu quero participar na região metropolitana de Campinas, para que de fato uma grande multidão de pessoas conheçam a Cristo Jesus. Quantos desejam isso também? Eu quero convidar você a se colocar de pé onde você está. Se for possível, eu gostaria que apagasse essas luzes aqui e deixar só as luzes do palco. Se for possível. Eu quero que você tenha liberdade agora. Se você deseja vir à frente, você pode vir à frente. Se você deseja mesmo do lugar onde você está, eu quero te dar a oportunidade por alguns instantes para você dizer: Senhor, eu quero mais da tua glória. Eu quero conhecer a tua glória. Você não precisa de ninguém orar por você. Você não precisa de ninguém, sabe, pôr as mãos sobre você. Você só precisa erguer as suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero, eu desejo, eu tenho fome, eu tenho sede. Abra sua boca agora, abra sua boca agora. Enquanto nós vamos cantar uma canção, abra sua boca.